que a Mona falou pra gente com muita propriedade, é que essas duas caixas, o que seria o que eu preciso? Muitas vezes nós temos crianças, temos filhos, e às vezes nós estamos precisando de um calçado, nós estamos precisando de uma roupinha. Então você vai colocar aqui o que você precisa. Às vezes a pessoa está precisando de uma cama. Nós encontramos irmãos passando necessidades, sem ter cama, dormindo no chão, num colchão, sem ter uma geladeira, sem ter um armário. E às vezes você vai trocar, você foi tão abençoado por Deus, que você vai trocar, né, aquilo que você tem, que está em ótimo estado, queridos, tem que estar em ótimo estado. Não doe o que está ruim, jogue fora, tá? Não doem. Então assim, se você tem, seja um colchão, seja uma roupa, se for roupa, coloca se é de mulher, se é de homem, se é de criança, se for de criança, qual a idade, se é de um adolescente, qual adolescente, ok? Se for sapato, também a mesma coisa, homem e mulher, tá? Porque nós vamos entrar em contato, nós vamos fazer, se nós virmos que alguém está precisando dessas coisas, nós vamos trazer, porque às vezes você tem algo na sua casa que está lá acumulando, está lá guardado, e tem um outro irmão aqui que está precisando, tá certo? Pode ser toalha de mesa, roupa de cama, toalha de banho. Às vezes nós temos tantas toalhas de banho que a gente nem usa todas, e nós podemos doar. Nós temos cobertores que estão em ótimo estado. É tanta coisa, gente, vasilhas, pratos, garfos, talheres, panelas que você não está usando mais, que está em ótimo estado, o seu irmão vai precisar. Então aquilo que você não está utilizando mais, mas que está em ótimo estado, é para isso que você vai colocar aqui, meu nome é tal, meu telefone é tal, e eu quero doar isso. E você que precisa, meu nome é tal, meu telefone é tal, meu endereço é tal, e eu estou precisando disso. Amém? Vamos nos ajudar, vamos, como família, que somos, apoiar um ao outro. Amém? Então agora nós vamos ficar de pé de novo. Vamos fazer ginástica. Pega a sua Bíblia, seja ela no celular, seja no tablet, aonde você estiver com ela, pega a sua Bíblia e vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nós estamos nesse mês falando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa semana vocês podem sentar. Nessa semana em especial, a Lagoinha Global é porque são todas as igrejas de Lagoinha no Brasil e fora do Brasil. Estamos com um seminário, um congresso de células do GCs que começou ontem. Então eu acredito que vocês devam estar sabendo disso. E todos os líderes foram convidados para participar, né, desse congresso que foi online. Aqueles que puderam estar presentes na Lagoinha foram. E nós tivemos um momento muito lindo, onde todos os pastores estávamos online, junto com o pastor Márcio, o pastor André, pastor Felipe, todos os pastores, né, pastor Rodinei. E foi uma bênção, pastor Fernando, e foi muito bom. Foi muito bom tudo que foi colocado, todos os projetos, tudo que Deus tem para nós como igreja. E hoje nós amamos, vemos como um líder, como um homem de Deus temente, compromissado com o teu reino. E que cada uma de nós, cada uma das igrejas de Lagoinha espalhadas por este mundo afora, possa ser realmente tocada, impactada nesta manhã por aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, capacita-nos, que seja o teu Espírito Santo através de nós. Tire de nós todo o nosso eu, mas que seja o teu Espírito.
em nome de Jesus. Amém. Então, querido, a passagem que nós vamos ler está lá em Mateus 28, e nós vamos ler do 18 ao 20. Amém? Vamos abrir? Amém, gente? Então está escrito assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Jesus, queridos, é o centro da missão. O tempo de ministério de Jesus, o seu coração, revelou a essência da igreja. Ele revelou a essência da igreja para nós. A vida de Jesus revelou tudo aquilo que é a vontade do Pai para o cumprimento do propósito de ser igreja. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deixou a vontade do seu coração para a continuidade da igreja do primeiro século e, consequentemente, para nós. Os atos dos apóstolos no desenvolvimento da igreja e a plantação em cada cidade foi com base na essência que Jesus viveu, daquilo que ele ensinou antes de subir aos céus. Existe uma essência e não podemos negociar essa essência. Amém? Em Mateus 28, do 18 ao 20, nós vemos 3 pontos que são a base do que a igreja foi chamada a ser e viver. E nos dias de hoje, a maneira de vivermos esses pontos é através da nossa comunhão, é através da congregação, de estarmos juntos, e é também a maneira de vivermos em células nos GCs. Células, para quem não sabe, para quem ainda não vivenciou, é você estar reunindo em casas. Esta igreja, ela nasceu através de GCs, através de célula. Ela começou apenas com 3 pessoas, eu, Lúcia e Marina. A Marina mora em outra cidade hoje, a Lúcia está aqui conosco, esposa dos céus. Um sonho, um desejo, e hoje nós temos essa igreja. Para vocês entenderem o poder e a importância do GC e da célula. Cristo, quando nós vemos aqui em Mateus 28, 18, 20, antes dele subir, ele delegou sua autoridade. E Deus, queridos, ele não delega tarefas, ele delega a autoridade. E ele deixou e deu essa autoridade aos discípulos, seus discípulos naquela época, que obedeceram a tudo aquilo que o Senhor ensinou, e por isso nós hoje estamos aqui, e por isso o cristianismo está espalhado por toda a terra. E esta autoridade foi delegada para você também. Jesus deu sua autoridade aos seus discípulos em seu nome. E hoje você e eu somos discípulos do Senhor. Precisamos exercer essa autoridade onde nós estivermos. Em um dos lugares onde passamos a conhecer e ter uma maior intimidade com as pessoas, como nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, colegas, é em uma célula, é num GC. Quem já participou de GC e célula sabe muito bem disso. Que é momento de comunhão, de confraternização, momento de ajuda mútua. E a célula é uma reunião que fazemos semanalmente. Depois da pandemia, aonde o inimigo quis nos separar, quis nos distanciar, as células tiveram que ser paradas. Mas agora, mais do que nunca, está na hora dela voltar.
e voltar com força. Porque, queridos, o inimigo, ele não parou. O inimigo, ele continua. E mais forte do que nunca. Se vocês estão acompanhando as mídias, se vocês estão acompanhando a imprensa, vocês estão vendo o que eles estão desejando. Queridos, ontem eu fiquei assustada de ver que lá nos Estados Unidos, nós temos um carro de polícia com aquelas cores que eu não posso falar. Vocês veem hoje brinquedos com cores que todo mundo sabe. Cores que Deus criou, mas que estão totalmente deturpadas. Para começar a influenciar a cabeça das nossas crianças. E nós precisamos, como povo de Deus, tomar uma atitude, agir. Porque o mundo lá fora não está parado. Os nossos inimigos não estão parados. Eles continuam em ativa. E nós muitas vezes estamos acovardados na nossa casa. Deixa ir. Deixa acontecer. Mas lembre que você tem filhos, você vai ter netos. Existe uma geração. Nós precisamos lutar pela palavra do Senhor. E o GC é uma forma de evangelizarmos, é uma forma de cuidarmos, é uma forma de estarmos unidos, é uma forma de dizer para o mundo: vocês podem tentar nos separar, mas nós continuamos mais unidos do que nunca. Nós servimos a um Deus a quem amamos, aconteça o que acontecer. O nosso nome somos cristãos, sim. Nós vemos Pedro e João exercendo a autoridade dada por Jesus. E diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Deus, querido, não dá tarefas. Ele te dá autoridade no nome de Jesus. O segundo ponto que nós vemos aqui neste texto é que Deus deixou sua mensagem, ensinando tudo que ordenei. Então ele deixou uma mensagem, ensinando tudo que eu ordenei. Você tem ensinado a palavra do Senhor? Você tem compartilhado a palavra com o Senhor? Ele não disse para fazer quando você quiser, ele ordenou. Se você é um discípulo, se você se diz cristão, você tem uma ordem: pregue a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, em todo tempo. E ele diz o seguinte, lá no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Jesus deixou ali muito claro o que esperava dos discípulos e o que ele espera de mim e de você. E ele começa seu ensinamento sobre como deve ser um cidadão do reino, a partir do capítulo 5 de Mateus, e vai até o capítulo 7. Querido, você quer ser um cidadão do reino? Você quer ser um cidadão de Deus? Você quer ser um cristão autêntico? Leia, medite, rumine esses capítulos. Anote. Faça isso essa semana. Faça isso, queridos. Estude com afinco esses capítulos. Tenha ele dentro de você, para que você possa compartilhar com os novos que estão chegando, com aqueles que estão caminhando entre nós.
Nós pertencemos a um novo reino. Nós saímos do império das trevas e nós somos do reino de Deus. E as pessoas que chegam precisam olhar para nós e ver como é que funciona esse reino. Ele nos ensina a ser humildes de espírito, mansos, tranquilos, termos sede de justiça, de sermos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Nos ensina a não temer se formos perseguidos pelo seu nome, pois o Senhor estará conosco, como ele prometeu. Mas Jesus continua ensinando sobre ser sal da terra. Ele começa a falar sobre a lei de uma forma mais ampla, muito mais profunda do que a lei que Moisés tinha colocado. Ele diz: eu não vim para revogar, mas eu vim para cumpri-la. E ele fala sobre dizimar, ele fala sobre adultério, ele fala sobre vingança. E por aí ele vai nos ensinando, compartilhando conosco tudo aquilo que é ser um cidadão do reino. E hoje, mais do que nunca, queridos, nós precisamos ficar atentos a essa lei do reino, para não sermos confundidos pelo inimigo. O inimigo, querido, ele está avançando ferozmente contra o reino. E a única maneira para nos fortalecermos é estarmos em comunhão, é estarmos congregando. Tem pessoas, queridos, que preferem ficar na comodidade da sua casa, participando do culto online. Não é a mesma coisa. Pensa, você na escola, você que esteve estudando, é a mesma coisa. Você está numa classe de aula, assistindo a aula com o professor, com seus colegas, e está assistindo online. Não é a mesma coisa. Então, queridos, não se acomode na sua casa. Você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo aí agora, é muito bom, sim, se você está de cama, se você está num hospital, se você é um inválido, sim. Mas se você tem pernas, tem ouvidos para ouvir, tem olhos para enxergar, e você pode caminhar até aqui e nada te impede, o que você está fazendo na sua casa? É hora de unirmos, é hora de estarmos juntos como família. Nós temos que mostrar que nós somos uma família e que nada vai nos desfazer, nada vai nos impedir de proclamar o reino de Deus. O Senhor, em Mateus, ele nos prometeu sua companhia. Ele diz: estarei com vocês todos os dias. Queridos, é uma promessa. Cada um de nós que nos convertemos ao cristianismo puro e verdadeiro, sabemos o que essas palavras significam. Todos nós temos testemunhado dessa presença constante ao nosso lado, nos ensinando, nos consolando e muitas vezes nos defendendo. Desde que eu nasci de novo, eu tenho tido essa presença comigo, muito forte. E antes, queridos, eu conhecia um Cristo morto, pregado na cruz. Hoje eu tenho um amigo, um irmão mais velho, um advogado que em todas as causas tem estado ao meu lado. Ele vive, ele não está na cruz, ele vive, ele vive. E eu lembro de uma situação onde eu exercia a profissão de engenheira e arquitetura e estava desenvolvendo um projeto arquitetônico de um prédio entre amigos e irmãos cristãos. E já se um ano aproximadamente que eu estava desenvolvendo esse projeto e nós tínhamos reuniões semanais. Éramos 6. E cada hora um falava uma coisa: muda isso, não, isso aqui não está bom, troca isso e tal. E eu era inexperiente naquela época, queridos, porque eu não sabia como conduzir uma reunião para um prédio, para um condomínio. E hoje, e é lógico, depois, né, eu fiz outros, você não tem que ficar discutindo, você leva o projeto e pronto, entra quem quer. Mas eu era inexperiente. E naquela época eu tinha o sonho de viver o livro de Atos, entregando o meu serviço. Eu entrego o meu serviço para os meus irmãos. Todos nós estávamos começando. Então era uma forma de eu estar ali praticando o livro de Atos. Mas, queridos, em um determinado momento, não era irmão, um colega, um amigo,
ele chega para nós e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos convidar um profissional bom, um profissional qualificado. Imagina eu lá 1 ano fazendo os projetos, sem cobrar nada, dando de presente e atendendo a todas as necessidades deles, mesmo vendo que muitas vezes não estava de acordo. E naquele momento ele fala isso: queridos, eu levei uma facada, fiquei muito mal. E aí, queridos, eu não queria nem olhar mais para aquele projeto, eu não conseguia ver aquele projeto mais. Eu não tinha coragem de olhar, eu fiquei me sentindo humilhada, arrasada, incapaz. E numa madrugada o Senhor me acorda e fala: filha, levanta, vai para lá. Na época, não era no computador ainda, né? Vai para a sua prancheta, porque eu sou contigo. É eu que vou te ajudar. Queridos, eu já levantei com as ideias na minha mente, já fui para a prancheta, convoquei minha equipe, nós já desenvolvemos o projeto dentro do que nós já estávamos fazendo. E quando nós terminamos, porque aí eles resolveram, eles iam convidar os outros arquitetos, os outros profissionais, né, para estarem lá. E eu tinha algo a mais. Eu não só desenvolvia os projetos, mas eu era engenheira. Então eu via vários lados que muitas vezes o arquiteto, às vezes, não olha. E aí, queridos, quando chegou no dia da apresentação, meu coração estava transbordando de alegria. Eu tinha convicção que o meu projeto, o nosso projeto, seria o melhor. E quando nós vimos, eles foram abrindo projeto por projeto. Foram 5 projetos que foram apresentados, 4 projetos foram apresentados, de arquitetos renomados. E quando eles começaram a abrir os projetos, eu olhava e falava: ô Jesus, obrigada. Aí eles discutiam lá e eu só ria por dentro, porque eu sabia o que nós tínhamos feito. E, queridos, no final, quando nós abrimos o nosso projeto, ganhou de 5-1. Esse 1 que perdeu foi o tal que levantou, falando que era para procurar um arquiteto profissional melhor. Depois, ele foi à minha casa pedir perdão. Porque eu clamava o Senhor: Senhor, eu quero justiça. Durante o momento que eu estava desenvolvendo o projeto, eu estou assim: Senhor, eu quero justiça. E sabe o que mais? Quando eu entrei no processo, eu falei com eles: olha, eu vou entrar na concorrência. Porque uns deles falaram: você tem que entrar, mas eu não queria. Eu falei: tá bom, eu vou entrar. E marquei reunião com eles. Eu vou entrar com uma condição: eu vou receber tudo que ficou para trás, que eu não recebi, que eu fiz de graça, eu quero receber. Mas eu não quero receber um valor qualquer, não. Eu quero receber o que os arquitetos maiorais recebem. Eu quero receber por todos os projetos e pelo que eu vou apresentar se ele ganhar. Resultado, eu recebi tudo. Para a glória de Deus. Deus não nos abandona. Ele disse que Ele vai estar conosco em todas as situações. Ele está com você em todas as situações. Em todas as situações. Nós precisamos confiar. Nós precisamos descansar no Senhor. Queridos, a alegria de saber que o Senhor está conosco é maravilhoso. Queridos, qualquer tentativa de sermos igreja fora dessa base sólida de Mateus 28 e orgânica, deixada por Jesus, não há possibilidade de viver a essência da igreja. Para isso nós precisamos viver, queridos, em comunhão. Temos que estar em comunhão, temos que estar juntos. Temos que voltar para os nossos GCs, para as nossas células. Temos que estar junto. Hoje nós temos visto o resultado de todo o isolamento que nós enfrentamos. Nós temos visto pânico da população. Nós temos visto pessoas desanimadas, abatidas, sofrendo depressão, angústia, suicídios. E nós precisamos abrir a nossa casa. Porque nós somos o canal de Deus. Nós somos a esperança para aqueles que estão perdidos lá fora. Para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão sem caminho, sem direção. Você é a resposta. Eu sou a resposta. E a essência da igreja, queridos,
Qual é a essência da igreja? Qual é a essência que o Senhor deixou para nós? Qual é a essência? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A essência é amar o perdido. A essência é fazer discípulos. Levar cada pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. No versículo 19a, lá de Mateus, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não é Jesus pedindo, é uma ordenança. O que é a essência da igreja? É viver o evangelho genuíno. No versículo 20a diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Queridos, se nós não sabemos o que o Senhor nos ordenou, como nós vamos ensinar? Por isso a necessidade de nós lermos Mateus 5, 6 e 7. O sermão da montanha. De termos dentro, cravado aqui dentro do nosso coração, o que o Senhor espera de cada um de nós que somos cristãos. A essência da igreja é viver em comunhão com o Deus Trino. Ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver a essência da igreja é ter uma vida direcionada e governada por Deus, desfrutando de sua presença. E eu estarei sempre com vocês. E eu estarei sempre com vocês. É a promessa do nosso Deus. É a promessa de Jesus. Ele disse isso para nós. Queridos, é tão importante entendermos isso. É tão importante entendermos que se nós somos chamados pelo Senhor, se nós nascemos de novo, nós precisamos obedecer a sua palavra. E qual a aplicação para nós? Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas hoje? A primeira coisa, querido, que você precisa fazer, que eu preciso fazer: alinhe o seu propósito. Alinhe o seu propósito com Deus. Você é a igreja. A igreja não é isso aqui. Não é esse templo. Não são os templos. Os templos é onde nós nos reunimos para louvar e adorar o Senhor. Mas a igreja é você. É aonde você estiver. É no seu trabalho, é na sua escola. Aonde você estiver. Faça tudo, querido, ligado ao corpo de Cristo. Alinhe-se. Faça tudo ligado ao corpo de Cristo. Não seja independente, não seja desengrejado. Participe, coloque no seu coração um desafio. Comece a orar por isso. Comece a falar: Senhor, nós estamos chegando no final do ano. E comece a orar por isso, a gerar isso no seu coração. Próximo ano, fevereiro, nós estaremos abrindo as células. Estaremos reabrindo os GCs. Comece a colocar no seu coração: eu quero que a minha casa seja um local. Eu quero ser um anfitrião. Eu quero ser um líder. O que eu preciso fazer? Procure a Thelma. Se você não é um líder e deseja ser um líder, procure a Thelma. Ela vai te orientar, ela vai te mostrar. Se você tem uma casa e quer abrir a sua casa, procure-a. Seja intencional no propósito. Nós precisamos ser intencionais no nosso propósito. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos ser intencional. Para ler a Bíblia, você precisa ser intencional. Para você estar aqui hoje, você precisou ser intencional. Isso já está na sua mente. Pare de dar voltas, pare de fugir do que Deus te chamou para fazer. Pare. Viva essa essência, querido, de uma forma genuína, orgânica. Seja um estilo de vida seu. Viver a vida que o Senhor deseja para nós. E eu quero neste momento fazer uma oração com vocês.
Eu gostaria de pedir o pessoal do louvor para subir. Quero pedir para vocês ficarem de pés, que vocês fechem os seus olhos. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos e orem comigo. Quero fazer uma oração com todos nós que estamos aqui, com você que está em casa. Feche os seus olhos também. Senhor, eu ouvi. Qual é a minha missão como cidadão do reino? Me ajude a vencer os meus medos, a ser corajoso, intrépido. Que eu possa ingressar nessa caminhada de crescimento, doação, amor, dedicação ao próximo, propagando a Tua palavra, através dessa maravilhosa oportunidade que é o GC, que são as células em casa. Eu preciso muito do Senhor, me ajude, me dê forças. Em nome de Jesus, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir o meu propósito de ganhar vidas para o Senhor. Eu quero evangelizar. Eu quero discipular. Eu quero cuidar. Eu quero ser como o Senhor foi aqui na terra. A Tua palavra nos disse, eu aprendi hoje, que o Senhor estaria comigo em todo o tempo. E eu vejo isso. Eu vejo o Senhor na minha vida em cada detalhe. Me ajude a ser grato. Me ajude a fazer acontecer. A ganhar vidas. A tirar vidas que estão perdidas. Como eu um dia fui perdido. Quando eu um dia estava nas trevas. No império das trevas. Que eu possa trazer, que eu possa ajudar pessoas a se firmarem no Teu reino. Que eu possa auxiliar pessoas a Te conhecerem e a caminhar com o Senhor. Que eu possa fazer parte dessa grande família, que é a família de Cristo. Continue de olhos fechados, que eu quero fazer mais uma oração. Você que está em casa, continue orando comigo. Senhor, eu que andava nos Seus caminhos e me perdi por caminhos tortuosos. Me perdoe por tê-lo abandonado e feito o que não era correto. Hoje eu fui tocado profundamente pelo Seu amor e eu quero voltar. Estou arrependido dos meus pecados, os pecados que cometi. Em nome de Jesus, me receba, Senhor. E eu, papai, que ouvi pela primeira vez, de uma forma tão clara, o que o Senhor espera de mim. Que o Senhor está do lado dos Teus filhos, protegendo, caminhando com eles. Que existe um reino, e que neste reino existem leis, como existe na Inglaterra, como existe aqui no Brasil, como existe na Alemanha. O Teu reino também existe leis. E eu quero conhecer mais dessas leis. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero estar mais íntimo do Senhor. Eu quero conhecer esse Deus que não está pregado na cruz, mas que está vivo, como eu ouvi nesse dia. Eu confesso os meus pecados diante do Senhor. E creio que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e está vivo para me trazer liberdade, para me trazer cura. E eu quero que o meu nome permaneça no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, papai. Amém. Queridos, que possamos juntos louvar, adorando o Senhor neste momento. Juntos, adorando o Senhor pelo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Estou voltando.
essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Papai, que o Senhor possa levar os teus filhos para casa em segurança. Que eles tenham uma semana de vitória. Uma semana, Senhor, aonde todos nós estamos jejuando e consagrando as nossas vidas ao Senhor. Aonde temos declarado que o Senhor é rei das nossas vidas. Aonde temos declarado que queremos cumprir o ID do Senhor, que é pregar o Evangelho a todos aqueles que ainda não te conhecem. Leva teus filhos para casa. Leva-os em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quando a música